Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. No programa desta noite, temos Camila Parisi, com suas experiências e vivências de psicóloga, trazendo reflexões em torno do tema diante de contrariedades. Vejamos, ou melhor, ouçamos o que a nossa amiga preparou para compartilhar conosco. Diante de contrariedades. Esse é o tema do programa de hoje, em que novamente fui convidada para contribuir. Um tema muito atual e importante, uma vez que nos deparamos com contrariedades o tempo todo em nossas vidas. Quão bom seria se a nossa vida fosse feita somente de momentos bons e felizes, de prazeres, de coisas que dão certo e que não houvesse tristezas nem frustrações. Um mundo ideal em que todas as nossas expectativas fossem atendidas. Mas, como sabemos, esse mundo ideal não existe. Nós vivemos em um mundo real, com dores, angústias, ansiedades, pedras no caminho e tantas outras coisas difíceis de lidar. E, justamente, lidar com tudo isso tem sido um dos nossos maiores desafios. Desafios esses que aparecem para que possamos aprender, crescer, mudar, melhorar. Portanto, neste programa, pretendo compartilhar informações úteis que tragam uma direção, conforto e esperança para lidarmos da melhor forma diante das contrariedades. Os obstáculos que se colocam no nosso caminho são muitos. A maioria deles envolvem mudanças importantes, como a mudança de casa, de trabalho, de cidade. Sair daquela situação conhecida e ter que se adaptar a algo diferente do que estávamos acostumados, geralmente desperta muita ansiedade. Situações novas, como começar um trabalho novo, iniciar um relacionamento, o novo também costuma nos desafiar. Etapas importantes da vida, como entrar na faculdade, casamento, nascimento de um filho, são fases que exigem a nossa adaptação e nem sempre conseguimos lidar de forma satisfatória. Situações que não estão sob o nosso controle, uma doença inesperada, uma demissão do trabalho, uma pandemia, a morte de um ente querido. Essas são situações que mais costumam desestruturar grande parte das pessoas. Isso porque a perspectiva de falta de controle gera sentimentos difíceis, como ansiedade, tristeza e frustração. Situações incertas e imprevisíveis, como abrir um novo negócio ou apostar em qualquer coisa que não tenhamos garantia sobre o resultado, um acidente de carro ou de avião. Todos esses são acontecimentos que se colocam no nosso dia a dia. E como bem sabemos, nossa vida tem altos e baixos. E para vivermos com equilíbrio, precisamos aprender a lidar com nossos sentimentos e com as nossas reações diante dessas dificuldades. Porém, a nossa tendência é evitar ao máximo as situações desfavoráveis, procurando todo tipo de pretexto que possa atenuar as sensações de sofrimento, dor e vazio que acompanham esses acontecimentos. Há pessoas que, diante dos desafios, bebem, comem ou compram compulsivamente. Outras não aceitam e negam o problema para se proteger.
Há também aquelas que se desesperam ou, ao invés disso, paralisam quando se deparam com dificuldades. Mas, como observamos, evitar os reveses da vida é uma batalha perdida. É natural a nossa propensão a caminhar sempre em direção ao prazer, mas fugir a qualquer custo do sofrimento não é realista. Pelo contrário, é necessário suportar a dor, aprender a lidar com as falhas, com as frustrações, até as emoções mais difíceis que surgem nesses momentos, como a ansiedade, a tristeza, a angústia, aparecem por uma razão e evitar sentir não nos ajuda. Certa vez ouvi uma frase que não sei ao certo a autoria, mas ela diz o seguinte: a felicidade é o espaço de tempo entre a resolução de um problema e o aparecimento de outro. Achei essa frase muito inteligente que traduz a mensagem que quero passar aqui. A felicidade não está presente na nossa vida o tempo todo. Não somos felizes o tempo todo, nem é realista buscar essa alegria a qualquer custo. Problemas vêm e vão e teremos mais tranquilidade quando desenvolvermos a habilidade de enfrentar essas adversidades. Além disso, se a felicidade só é completa quando temos tudo o que queremos, vamos viver frustrados. Ao invés disso, alcançaremos uma visão mais madura da vida quando conseguirmos nos satisfazer plenamente com o que podemos ter e não com o que gostaríamos de ter. No entanto, essa visão demora a aparecer. Agimos de forma infantil diante de pequenas dificuldades, como o trânsito lento, o voo que atrasou ou a encomenda que veio errada. São coisas que, mesmo sabendo que não podemos mudar, damos o poder de nos irritar. No entanto, conseguir superar os obstáculos que aparecem no nosso caminho nos dá a incrível sensação de poder, superação e bem-estar. Como então fazer isso? Como desenvolver nossa habilidade de resolver problemas? Bem, antes de entrar nesse tópico, gostaria de trazer outra reflexão que será importante para o tema do programa. Você, ouvinte, já deve ter notado que a nossa mente perpassa o tempo todo por vivências, experiências do passado, do presente e do futuro. Nós, seres humanos, temos a capacidade de relembrar coisas que aconteceram lá atrás, projetar o futuro e também refletir sobre o que acontece agora. Nossa mente é dinâmica e constantemente nos transporta para esses 3 períodos de tempo. Imagine por um momento se nós nos concentrássemos demasiadamente nas dificuldades do passado, naqueles problemas que aconteceram e que, por algum motivo, nos deixaram marcas. Certamente ficaríamos presos a uma época que não existe mais e que já não é possível fazer mais nada. Quando nós não conseguimos nos desligar do passado, geralmente somos inundados por diversas emoções, como culpa, muitas vezes por assumir as responsabilidades por um acontecimento ou por não ter agido como gostaríamos na época, frustração por algo importante não ter dado certo ou mágoa de algo ou alguém. Existe uma frase famosa na atualidade de Jean-Paul Sartre que diz mais ou menos assim: não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz do que a vida fez de você. Essa frase passa a ideia de que todos nós passamos por arranhões e quedas na vida. Isso faz parte da existência humana. Mas a forma como encaramos e lidamos com essas quedas importa muito mais. Você que me ouve, como lidou com situações de mágoa, inveja, traição, ciúme? Como essas situações impactam a sua vida hoje? Talvez você lide de forma satisfatória e tenha tirado importantes lições, talvez algumas lembranças ainda te incomodem muito, e tudo bem, sempre há tempo para trabalharmos essas questões dentro de nós.
No entanto, o passado não deve ser um lugar de estadia permanente. Podemos sim olhar para trás, revisitar nossas vivências, mas não nos prender a elas. De uma forma mais madura, devemos olhar para o passado com a perspectiva de aceitação, de aprendizagem e de melhoria para o futuro. Aceitação para reconhecer que o que passou, passou. Que provavelmente as coisas aconteceram como deveriam ter acontecido e que certamente você fez o que podia ser feito nas circunstâncias em que você se encontrava. A aprendizagem para refletir sobre o que aquela experiência pode ter te ensinado. Talvez você pense que experiências ruins não sirvam para nada ou que são castigos que não deveriam acontecer. Mas, olhando mais profundamente, o que essa dificuldade que você viveu exigiu que você desenvolvesse para lidar com ela? Mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais determinação, mais flexibilidade. Sempre há algum aprendizado, por mais que não estejamos acostumados a refletir sobre isso. Além disso, se a felicidade só é completa quando temos tudo o que queremos, vamos viver frustrados. Ao invés disso, alcançaremos uma visão mais madura da vida quando conseguirmos nos satisfazer plenamente com o que podemos ter e não com o que gostaríamos de ter. No entanto, essa visão demora a aparecer. Agimos de forma infantil diante de pequenas dificuldades, como o trânsito lento, o voo que atrasou ou a encomenda que veio errada. São coisas que, mesmo sabendo que não podemos mudar, damos o poder de nos irritar. No entanto, conseguir superar os obstáculos que aparecem no nosso caminho nos dá a incrível sensação de poder, superação e bem-estar. Como então fazer isso? Como desenvolver nossa habilidade de resolver problemas? Bem, antes de entrar nesse tópico, gostaria de trazer outra reflexão que será importante para o tema do programa. Você, ouvinte, já deve ter notado que a nossa mente perpassa o tempo todo por vivências, experiências do passado, do presente e do futuro. Nós, seres humanos, temos a capacidade de relembrar coisas que aconteceram lá atrás, projetar o futuro e também refletir sobre o que acontece agora. Nossa mente é dinâmica e constantemente nos transporta para esses 3 períodos de tempo. Imagine por um momento se nós nos concentrássemos demasiadamente nas dificuldades do passado, naqueles problemas que aconteceram e que, por algum motivo, nos deixaram marcas. Certamente ficaríamos presos a uma época que não existe mais e que já não é possível fazer mais nada. Quando nós não conseguimos nos desligar do passado, geralmente somos inundados por diversas emoções, como culpa, muitas vezes por assumir as responsabilidades por um acontecimento ou por não ter agido como gostaríamos na época, frustração por algo importante não ter dado certo ou mágoa de algo ou alguém. Existe uma frase famosa na atualidade de Jean-Paul Sartre que diz mais ou menos assim: não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz do que a vida fez de você. Essa frase passa a ideia de que todos nós passamos por arranhões e quedas na vida. Isso faz parte da existência humana. Mas a forma como encaramos e lidamos com essas quedas importa muito mais. Você que me ouve, como lidou com situações de mágoa, inveja, traição, ciúme? Como essas situações impactam a sua vida hoje? Talvez você lide de forma satisfatória e tenha tirado importantes lições, talvez algumas lembranças ainda te incomodem muito, e tudo bem, sempre há tempo para trabalharmos essas questões dentro de nós. No entanto, o passado não deve ser um lugar de estadia permanente.
Podemos sim olhar para trás, revisitar nossas vivências, mas não nos prender a elas. De uma forma mais madura, devemos olhar para o passado com uma perspectiva de aceitação, de aprendizagem e de melhoria para o futuro. Aceitação para reconhecer que o que passou, passou. Que provavelmente as coisas aconteceram como deveriam ter acontecido e que certamente você fez o que podia ser feito nas circunstâncias em que você se encontrava. A aprendizagem para refletir sobre o que aquela experiência pode ter te ensinado. Talvez você pense que experiências ruins não sirvam para nada ou que são castigos que não deveriam acontecer. Mas, olhando mais profundamente, o que essa dificuldade que você viveu exigiu que você desenvolvesse para lidar com ela? Mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais determinação, mais flexibilidade. Sempre há algum aprendizado, por mais que não estejamos acostumados a refletir sobre isso. Precisamos nos concentrar também na nossa capacidade de enfrentar adversidades. Geralmente, nós tendemos a subestimar a nossa própria capacidade de superar desafios, acreditando sermos fracos, incapazes ou sem recursos. Acreditamos que se algo ruim acontecer, não vamos conseguir lidar, o que provavelmente não é uma verdade absoluta. Lembre-se dos desafios que você já teve que enfrentar na sua vida. Como você lidou com eles no passado? O que você fez para enfrentar aquilo? Como você pode lidar caso algo ruim de fato aconteça? Quais são os recursos, pontos fortes, qualidades que você tem ao seu favor? Quais seriam as possíveis soluções? Uma mente que pensa em soluções tem menos tempo para se preocupar. Ao invés de gastar toda a sua energia pensando em como seria ruim se uma tragédia acontecesse na sua vida, invista seu tempo concentrando-se na sua capacidade de enfrentar desafios. Falamos até agora das adversidades que aconteceram no passado e que nem sempre conseguimos nos desligar e seguir em frente, e dos problemas que prevemos no futuro. Porém, há também aquelas adversidades que estão acontecendo agora, no momento presente. São problemas reais, concretos, por exemplo, uma doença que surge, uma demissão do emprego. Como lidar com essas coisas que nos acontecem e que muitas vezes nos pega de surpresa e nos tira do chão? Vamos pegar como exemplo o surgimento de uma doença. Imagine que você, depois de passar por uma bateria de exames e de ser acompanhado por médicos experientes, recebe o diagnóstico de câncer. O que você faria? É importante observar que em todos os problemas, desde os mais banais do dia a dia até aqueles mais desafiadores, existem duas partes. A parte que nós temos controle e a parte que nós não controlamos. Aquilo que controlamos diz respeito às nossas próprias atitudes, às ações que nós podemos realizar em relação àquele acontecimento. Por exemplo, após a notícia de um câncer, o que nos resta fazer é seguir o tratamento recomendado pelos médicos, realizar mudanças em nossos hábitos de vida, nos cuidar da melhor forma. O que não controlamos diz respeito a todo o resto. O desenvolvimento do tumor, como nosso organismo irá responder ao tratamento, quanto tempo ele irá durar e se haverá cura, por exemplo, foge do nosso alcance. A mesma coisa se aplica a vários outros problemas. Quando alguém é demitido do emprego, por exemplo, as atitudes que essa pessoa pode tomar é atualizar seu currículo para distribuir em outras empresas, entrar em contato com possíveis empregadores, melhorar sua qualificação profissional. Porém, quantas empresas irão chamá-la para uma entrevista, se ela chegará até o fim do processo seletivo, em quanto tempo será contratada em um novo emprego, nós não conseguimos prever.
Alguns problemas nós temos maior poder de ação e controle, outros nem tanto, mas certamente a nossa capacidade de lidar com eles depende muito desse equilíbrio entre o que podemos fazer e o que não podemos. Muitas pessoas, no entanto, não encontram tal equilíbrio. Algumas, como vimos, se veem no impulso de querer controlar tudo. Outras se encontram mais paralisadas, não conseguindo fazer nem o que está ao seu alcance. Esses dois extremos são prejudiciais para nós. Portanto, diante de qualquer problema, é útil fazer essa pergunta a si mesmo: qual a parte desse problema eu tenho controle? Do que eu controlo, o que eu posso fazer para resolvê-lo da melhor forma? Quais os passos que eu preciso dar na direção da resolução desse obstáculo? Agora, o que podemos fazer em relação àquela parte do problema que está acontecendo agora, mas que foge do nosso controle? Novamente, a palavra aceitação faz muito sentido. Aceitar não significa gostar da experiência que estamos vivenciando, nem nos render ao sofrimento, mas aceitar os acontecimentos da vida exatamente da forma com que eles se colocam para nós. A aceitação supõe abandonar a busca incessante da felicidade e do bem-estar imediato. No mundo atual, por influência da mídia e de redes sociais, temos a ideia de que não podemos sofrer um minuto sequer e que, se estamos sofrendo, é porque há algo de errado conosco. O tempo todo nós vemos pessoas perfeitas que parecem não ter problemas, que mostram apenas o lado bom de suas vidas, as viagens, o carro e a casa nova, o novo procedimento estético que fez. E com isso nos comparamos. Se nossas vidas não são perfeitas como as deles, nos sentimos mal. Nós lutamos contra sentimentos aversivos que surgem, como a ansiedade, a tristeza, a culpa, a frustração. No entanto, quanto mais brigamos com essas emoções, a tendência é que as deixemos mais fortes. Gosto de fazer um exercício de imaginação para ilustrar essa questão. Durante os próximos 10 segundos, tente não pensar em um urso branco. Conseguiu? Se eu pudesse adivinhar, apostaria que não. Como a maioria das pessoas, imagino que no momento em que eu pedi para não pensar no urso branco, a imagem do animal peludo vivendo na geleira já apareceu na sua mente. Esse breve experimento nos mostra que, quando deliberadamente tentamos não pensar em algo, nós já estamos pensando, ou por mais que conseguimos mantê-lo fora da nossa mente por um tempo, geralmente esse pensamento volta mais tarde. A mesma lógica se aplica às nossas emoções. Tentar não senti-las ou lutar para eliminá-las intensifica a experiência emocional. O que muitas pessoas não sabem é que cada emoção tem uma função, um porquê de estar ali. Todos nós, seres humanos, nascemos com a capacidade de sentir emoções, desde as mais agradáveis, como a alegria, até as mais desagradáveis, como a tristeza. Todas elas desempenham um papel importante. A ansiedade nos avisa de ameaças do ambiente e nos ajuda a nos proteger dessas ameaças, nos mantendo seguros. É o que acontece quando passamos por uma rua escura e perigosa. A ansiedade nos mantém alerta e nos faz apertar o passo para sairmos dali em segurança. Já a tristeza nos comunica que algo importante para nós foi perdido e que precisamos reorganizar nossa vida em torno de outras coisas valiosas. É o exemplo de quando perdemos um ente querido. A tristeza nos ajuda a elaborar o acontecimento e evoca apoio solidário de outras pessoas. Por sua vez, a culpa nos comunica que ferimos algo que é importante para nós. Por exemplo, quando dizemos algo que machuca alguém. Sentir culpa nos ajuda a reconhecer o nosso erro, a levar o sentimento do outro a sério e nos motiva a fazer uma reparação.
Já a frustração nos comunica que algo que tentamos, que queríamos muito, não aconteceu da forma como esperamos. É como quando apostamos em um projeto profissional que não sai como planejado, que não dá certo. A frustração, nesse caso, nos motiva a pensar sobre o problema de outra maneira, a tentar de outras formas, mobilizando recursos que talvez até então não tínhamos utilizado. Esses exemplos nos mostram como as emoções têm suas funções, como elas foram feitas para enriquecer a nossa experiência. Imagine não sentir nada quando você recebe um abraço caloroso ou quando você come sua comida preferida. Nossos sentimentos dão cor e vida para tudo o que experimentamos. Porém, o que aprendemos desde pequenos é que existem emoções que são boas e outras que são ruins. A alegria, a satisfação, o prazer, o entusiasmo, o alívio, a tranquilidade. Todas essas são emoções tidas como positivas, são valorizadas e buscadas por todos nós. Já o medo, a ansiedade, a raiva, a culpa, a tristeza, a angústia, são emoções vistas como negativas e evitadas a qualquer custo. Mas justamente é essa divisão entre emoções que devemos buscar e outras que não devemos sentir que nos traz muito sofrimento. Ao invés disso, a chave é enxergar o mal-estar como uma experiência de vida normal. Na vida há altos e baixos, derrotas e vitórias, problemas e resoluções desses problemas, e tudo isso faz parte. Todos nós lidaremos muito melhor com as contrariedades quando entendermos o quanto é natural e esperado passarmos por dificuldades e sentirmos uma variedade de emoções diante dessas dificuldades. É claro que não é interessante ficarmos presos por muito tempo a sentimentos que nos trazem desconforto, mas é importante considerá-los como um processo habitual de adaptação a algo desagradável que acontece. Lidar com contrariedades implica maturidade emocional, implica desenvolver características e habilidades que, talvez se não passássemos por certas experiências, não iríamos desenvolver. Uma dessas características é a capacidade de resiliência. A resiliência pode ser definida como uma capacidade universal que possibilita a pessoa, grupo ou comunidade prevenir, minimizar ou superar os efeitos nocivos das adversidades, inclusive saindo dessas situações fortalecida ou até mesmo transformada, mas não ilesa. Isso significa que iremos sentir o impacto daquele acontecimento, mas podemos, através da resiliência, aprender com aquilo e seguirmos as nossas vidas. Agora, gostaria de trazer uma metáfora da ostra e a pérola, que sintetiza muito bem tudo o que foi falado até aqui. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. Pérolas são produtos da dor, resultados da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou grão de areia. Na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma ostra que não foi ferida, de modo algum, produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. O mesmo pode acontecer conosco. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de alguém? Já foi acusado de ter dito coisas que não disse? Suas ideias já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Você já sofreu o duro golpe do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença? Então, produza uma pérola. Mesmo diante dos acontecimentos mais difíceis, é possível deixar a ferida cicatrizar e transformar essa ferida em aprendizado, amor, perdão, coragem.
E é com essa mensagem que finalizo o programa de hoje, desejando que você seja resiliente diante das contrariedades e que também saiba produzir uma pérola. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados.